E o que acontece, pessoal? Isso está validado, já se foi incorporado à lei, já consta nas instruções normativas, a 1.700, que fala do imposto de renda. E o que acontece? Então, se a clínica ela realiza procedimento equiparado a hospitalar, de acordo... Ah, Marcos, qual que é? Cara, vai lá na resolução 50 da Anvisa, que determina todos os procedimentos que são compreendidos nesse sentido. Então, a clínica pode ter uma redução tributária. Ao invés de eu ter um custo tributário de imposto de renda em contribuição social de 7, eu vou ter ali de 2 ponto alguma coisa. É uma redução muito grande, muito grande. E aí, o que não se enquadra? O que não se enquadra dentro desse benefício? As consultas. Consulta não tem redução tributária, 32%, não há nem discussão aqui, certo? E esse entendimento surgiu uma janela muito grande de oportunidade, porque nós sabemos que muitas vezes clínicas médicas é o cara. É um estabelecimento, é uma pessoa jurídica, mas que o negócio é o médico. E o médico tem muita demanda, tem muitos afazeres, o cara vive no hospital, vive na clínica. Geralmente ele tem uma rotatividade muito grande de secretária, de assessora, e não tem o controle adequado. Por isso que sobra, não estou falando de todos, né? Mas por isso que tem muita essa oportunidade. É igual o cara do Simples. Por que tem tanta oportunidade no Simples? Grande parte não realiza. Pela falta de controle. Porque o cara é o negócio. A Marcos está dizendo que ele é o desorganizado? Não, muito pelo contrário. É o eu empresa. O cara atende, o cara cobra, o cara tem que desenvolver o marketing, o cara abre, o cara fecha, o cara é o contas a pagar, é o contas a receber, ele faz o café. Esse é o empresário brasileiro. E o médico é a mesma coisa. Então acaba que essa falta de tempo, muitas vezes de gestão interna, traz alguns malefícios, que é, por exemplo, não desfrutar de uma tributação reduzida, que ele poderia. Em contrapartida, para os profissionais que estão preparados, é uma oportunidade de ajudar esse cara a se organizar, a ter um melhor desempenho tributário e rever aquilo que ele pagou indevidamente a maior. Legal? Então essa é o nivelamento da tese das clínicas, que é fantástica. E aí o que acontece? Nós começamos a ter dúvidas agora. Marcos, clínica médica, por exemplo. O que se enquadra nisso? O que é clínica médica? E aí começa a vir algumas dúvidas. Por exemplo, eu quero trazer para vocês algumas decisões. Essa daqui é do ano passado, tá? Nós temos aí praticamente um pouco mais de um ano dessa decisão. Tá na tela, diretor? Então, olha só. Essa daqui, ó. Primeira turma do STJ. E ainda que esse tema já foi pacificado no sede de recurso repetitivo, ainda tem muitas coisas que estão sendo julgadas porque ficaram obscuras. Por exemplo, primeira turma considera clínica de anestesiologia fora do conceito de serviços hospitalares e nega benefício. Calma. Vamos ler, porque você pode pensar, não, então anestesia não entra? Não é que não entra. Olha o detalhe da decisão. A primeira turma manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que negou à clínica de anestesia o direito à redução da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social, porque ela não atendia todos os requisitos previstos na lei para fazer jus ao benefício, como estar constituída em sociedade empresária e atender às normas da Anvisa. Nesse caso aqui, pessoal, na decisão, a clínica ela não tinha, por exemplo, a prestação de serviço hospitalar. Ela apenas fornecia mão de obra especializada. Então não é que a anestesia não se enquadra no conceito, se enquadra, mas qual que é o entendimento que é receita? E eu vou ter uma decisão do TRF4 interessante. Ela tem exigido o seguinte, que o procedimento seja realizado dentro da clínica. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica que possui os profissionais e muitas vezes esses profissionais são contratados através da clínica para fazer serviços, que nem aqui anestesia, cirurgia, enfim. Mas ele não faz dentro da clínica. Ele faz, por exemplo, lá no estabelecimento do hospital ou em outra clínica e assim sucessivamente. Nesse caso, o entendimento tanto da Receita Federal e aqui reforçado pelo STJ é que não se aplica porque uma das condições, que segundo o entendimento aqui, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso, é que você, além de atender às normas da Anvisa, deve estar constituída na condição de sociedade empresária. Eu vou mostrar uma decisão depois no meu Instagram, que tem algo já diferente nesse sentido. Mas, principalmente aqui, o que pegou é que a clínica era contratada
e os profissionais para fornecer mão de obra e não, de fato, prestar o serviço hospitalar dentro da sua unidade. Então, assim, eu, nos levantamentos que eu faço, eu tenho excluído isso. Então, eu deixo de fora. Eu não estou comprando essa briga. Então, tudo que tem de receita de prestação de serviço, eu faço o levantamento e busco, dentro dos contratos e dos controles internos, que são pouco escassos, vamos dizer, se esse serviço foi prestado dentro da clínica. Se não foi, eu estou deixando de fora. Tá? Mas nós vamos ver que tem uma decisão TRF4 num sentido diferente. Então, nesse caso aqui, o que nós temos que nos atentar? O cuidado e o alerta para que consultas não se aplicam. E os serviços prestados fora da clínica, hoje, o entendimento da Receita Federal e há uma decisão do STJ recente, também não deve ser aplicado. Tá? O que eu trouxe aqui também, para nós falarmos ainda sobre clínicas, é sobre a questão, olha só, eu achei bem interessante. Solução de consulta. Então, solução de consulta, pessoal, risco zero, certo? Risco zero em solução de consulta, que fala também de serviços hospitalares, e eu achei bem interessante. Análises laboratoriais, diagnóstico de imagem, pessoal, sem discussão. Então, pensa um tipo de cliente maravilhoso. É laboratório de imagem. Porque toda a receita dele, basicamente, ela é reduzida à tributação. E se você identificar um laboratório, se você atender que não aplica, aí os valores são relevantes. São extremamente relevantes porque grande parte dos laboratórios só prestam esse tipo de serviço, não tem consulta. Eu acho muito difícil um laboratório, senhores, ter consulta no laboratório, nunca vi. No laboratório você vai lá, faz o procedimento e vai embora. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui legal, se você tem dúvida, laboratório 100% desonerado. E olha só, tá na tela, diretor? Serviços de treinamento e desenvolvimento. Aí não tem o que fazer, né, pessoal? Não se enquadra. Mas olha que legal que eu trouxe essa decisão. Serviço de vacinação. Serviço de vacinação. Nunca tive essa pergunta. E eu achei interessante trazer para vocês porque aplicam-se desde 2009, 1º de janeiro, os percentuais de 8% de presunção para o imposto de renda e 12%, respectivamente, tanto para a tributação do imposto de renda e contribuição social, no lucro presumido, a receita bruta prevista do procedimento do serviço de vacinação. Isso aqui eu achei bem legal, bem diferente. Eu nunca tinha, né, no caso, sido questionado sobre esse tipo de serviço. E aqui é importante, sempre quando eu falo de clínicas médicas, vem a dúvida. Tá, Marcos, mas clínica odontológica se aplica? Aí fica aquela, mas não é serviço... Enfim, vamos adiante, né? Nessa solução de consulta, serviços odontológicos, os serviços odontológicos ficou-se entendido, serviços gerais e as consultas como 32%. Mas se aplicam os percentuais de redução de presunção de 8 e 12 sobre os serviços odontológicos de diagnóstico de terapia, patologia, clínica, imagenologia, anatomia, e aí todos esses tipos de serviços que estão aqui na atribuição 4, tá? Na atribuição 4. Depois eu vou mandar para vocês essa norma da Anvisa 50 de 2002, que ela tem todos os requisitos e você corre lá no final, ela vai ter todos os tipos de atribuição, tá? Então, aqui na atribuição 4 fala da prestação de serviço de atendimento e apoio ao diagnóstico e terapia. Então, serviços odontológicos, de diagnóstico, imagenologia, serviços gerais, não. Aí você vai me perguntar, Marcos, mas e, por exemplo, implantes dentários, todos esses procedimentos mais invasivos? Eu entendo que sim. Minha opinião. Aqui não vai estar falando sobre isso, mas eu entendo que sim. Clínicas odontológicas é um tema que eu sempre tenho sido muito questionado. Então, eu já trouxe. Dentro desse quesito, porque é muito amplo, pessoal. Marcos, até o diretor, acho que o diretor está na fila, né, diretor? Para fazer implante capilar, né? O diretor já está orçando, ele já está pensando no assunto, né? Boa. Acho que eu vou pagar no meu
Olha a sacada. Olha a sacada, pessoal. Ele tá indo numa 5 clínica. Aí até ele descobrir qual que é a clínica que não faz, porque aí ele vai vender a recuperação, vai pagar o implante dele com os honorários de permuta. É fantástico, né? Nós falamos isso, mas tem um parceiro nosso que fez e mandou a nota fiscal pra gente verificar se os caras estavam aplicando ou não. Aí eu falei, não, pela nota fiscal não dá pra saber, mas a gente precisa do checklist. Então, você que está aqui e talvez tenha que fazer, né, um implante, ou até mesmo, pessoal, vamos lá, um procedimento estético, mulheres ou homens, enfim, já pode, de repente, prospectar o seu profissional aí e vender o trabalho, pagar o procedimento com os honorários e ainda sobrar dinheiro. Legal? Uma que eu trouxe, que é bem interessante, que eu também não tinha sido questionado, é a respeito... Aqui eu trouxe outra, né, de serviços odontológicos, mas eu trouxe uma bem interessante que eu não tinha sido questionado a respeito de, olha só, serviços de fisioterapia. Essa daqui eu achei quando um aluno, o Léo, não sei se o Léo está aqui, o Léo é dessa última turma, lá do Rio de Janeiro. Ele questionou, Marcos, serviços de terapia, cara, podem ser considerados para fins de redução? Se eu respondesse de cabeça, eu diria que não. Mas o que eu fiz? Eu pratiquei aquilo que eu prego. Não faça de cabeça. Não confia. Não faça conta de padeiro, tá? Como que é a conta de padeiro? Fazer uma conta de cabeça. Hoje eu vou falar muito sobre isso. Holding, você vai pagar menos ganho de capital. Não, calma. Faz a conta. Leve em consideração porque tem nuances que muitas vezes podem influenciar no resultado e você errar. E nós não podemos errar em matéria tributária. Se nós errarmos, a probabilidade de colocar o negócio do cliente em risco é muito grande. Então nós não temos o direito de errar. Por isso que eu reforço para vocês. Não confiem, não... Na língua futebolística, é aquela não dá bote seco. Entendeu? Então... e aí eu fui fazer o exercício de dar uma olhada no inventários da Receita Federal para ver se tinha alguma manifestação recente, inclusive. E eu me deparei com essa daqui, não é tão recente assim, mas é de 2013, já é da COSIT, no qual reconheceu que o trabalho de terapia e terapia ocupacional possui redução, tá? Na hipótese de atendimento das normas da Anvisa e tudo mais, tá? Então, achei bem interessante essa, porque de cabeça eu não diria que não teria direito. Vamos lá. Uma aqui que eu achei bem bacana, ela é de 2021, final de 2021, um pouquinho antes da outra, certo? A respeito do quê? A respeito de serviços hospitalares, também valendo para serviços realizados fora do estabelecimento. Essa decisão aqui, ó, serviços hospitalares fora das instalações da empresa. TRF4, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que compreende Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esse julgamento foi através da turma regional de uniformização, então uniformização dos juizados especiais federais, e foi compreendido que num caso por uma clínica de ortopedia lá do Rio Grande do Sul, teria o direito à redução, ainda que o serviço fosse realizado fora do estabelecimento. Então, se você tiver aí, por exemplo, um caso relevante, em que a clínica é contratada exclusivamente para a realização de procedimentos de alto valor agregado, tem uma possibilidade, lógico. Essa decisão é dezembro de 2021. Essa do STJ, ela é mês 5 de 2022. Mas, de toda forma, tem uma possibilidade aqui interessante a respeito disso. E que clínicas, eu sempre falo, por que eu estou dando uma ênfase em clínicas? Clínicas é um simples nacional de valor agregado. É fácil de vender porque você vende para uma pessoa, porque na realidade a clínica é uma ficção do direito do médico. É o médico. As pessoas falam, eu vou lá no doutor tal. Muito difícil falar que vai lá na clínica tal. Vai lá no médico. É igual advogado. É o advogado. Se o advogado está nesse escritório, ele vai nesse escritório. Se o advogado estiver no outro, ele vai no outro.
Então a modalidade de venda é muito parecida. É pessoal. E tem uma grande sacada aqui, é que é o seguinte, médico só possui amigos médicos. Porque os caras não têm outro tipo, não tem como sair, se socializar com pessoas que não são desse segmento, porque é muito difícil os horários deles. E se você faz um trabalho bem feito para esse cara vai te indicar para outros. E você pode fazer até uma parceria com o teu médico, ganhar dinheiro junto com ele.